terra, e que essa terra boa seja o nosso coração, em nome de Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Livro de João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João 16. Vou até sair do ladinho aqui para você poder enxergar, e eu também, né? Tenho-vos dito estas coisas. Nós vamos ler até o versículo 21. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, ele está falando que ele não ia estar com eles. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito mais que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Repita comigo: a tristeza se converterá em alegria. Aí ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Deixa um minutinho esse versículo aqui. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Quantas mães aqui deram à luz de parto natural? Quantos deram aqui à luz? Quantas? É bom? É de boa? É mais ou menos semelhante quando um homem tem gripe? É mais ou menos, né? Que o homem, quando tem gripe, ele fica tão abatido, né? Eu imagino que a gripe do homem deve ser mais ou menos a dor do parto de uma mulher, imagino eu, né? Acho que deve ser mais ou menos isso, né? Quando eu estou gripado, parece que eu vou ter um filho, parece. E até tem esta pequena protuberância aqui, parece que vai nascer, de tanto que dói e tal. Mas é difícil a hora do parto, sim ou não? Para as mulheres que já passaram por isso. Eu sei que minha esposa, embora não tenha tido parto natural, teve que fazer uma cesariana, mas ela foi sofrendo as dores de parto, até não ter mais o que fazer e ter que fazer a cesariana.
Não teve como, né? Não tinha como, esperou, não tinha dilatação e dor, aquela coisa toda. Mas a Bíblia está fazendo um comparativo. Ela diz: olha, o momento do parto de uma mulher é um dos momentos de maior dor da sua vida, mas tão logo nasce a criança, ela se esquece da dor do parto. É verdade isso, sim ou não? Para as mulheres que tiveram filhos já, ainda que seja numa cesariana ou num parto normal, depois que a criança nasce, qual que é a tua sensação? É da dor do parto ou é a alegria de ver seu filho? É o quê? A alegria de ver o filho. Então Jesus está fazendo uma comparação que o momento da vitória, o momento onde a vitória se concretiza em nossa vida, ela tem força para aplacar toda a dor que você enfrentou até aquele momento. Aqui, Jesus está falando para os seus discípulos, Ele está falando da sua morte, Ele está falando da sua ressurreição. Por isso que Ele diz: olha, um pouco e vocês não vão me ver mais, e mais um pouco e vocês vão me ver de novo. Eles não estavam entendendo nada, embora Jesus já tivesse falado para eles a respeito disso, né? Mas eles não estavam entendendo, estavam perguntando de um para outro, né? O que isso quer dizer? Não estou entendendo, o que está acontecendo e tal, né? E Jesus diz: olha, Jesus usa essa ilustração do parto, né? Para exemplificar, fala: o mundo vai ficar feliz, porque o mundo sacrificou e crucificou Jesus. Os religiosos da época sacrificaram, crucificaram ao nosso Senhor. Ele se deixou, obviamente, Ele deixou com que isso acontecesse. Ele morreu por nós, Ele entregou a sua própria vida. Ele mesmo afirma isso: ninguém está tomando a minha vida, eu a estou entregando por vocês. Mas muita gente ficou feliz com a morte de Jesus. Ao mesmo tempo que um grupo de pessoas muito grande ficou feliz com a morte do nosso Senhor, um outro grupo ficou triste, que eram os seus discípulos, eram as pessoas que criam, os mais chegados. Então ele diz: olha, um pouco vocês vão ficar tristes, mas depois, volta no versículo anterior para mim, no versículo 20, ele diz: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O choro durou um período, o choro durou um tempo, mas quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, eles voltam a se alegrar. Fala: verdadeiro, algo sobrenatural aconteceu, a palavra de Deus está se cumprindo. Então o choro dura um instante, a tristeza, o luto que eles enfrentaram naquele momento dura um instante, e no passo seguinte vem a alegria. E por que eu estou usando esses textos com você? É porque a nossa vida, ela é feita de momentos de luta e momentos de vitória. Existe uma palavra que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Romanos 8, 35 a 37, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, preste bem atenção, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Há sobre a nossa vida um decreto de vitória. Há sobre a nossa vida. Há sobre a minha vida e sobre a sua vida um decreto de vitória. Sobre todas as circunstâncias da sua vida, ele diz que nada terá força para te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz: ainda que você passe por muitas dessas circunstâncias, ele está dizendo: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas. Pegue a pior circunstância que você pode estar vivendo hoje. Eu quero dizer a você: esse problema, essa dificuldade vai ter um fim, e no fim disso vai ser vitória. E a alegria da vitória irá se sobrepor ao momento de dor com tanta intensidade
intensidade que você vai esquecer a dor e vai viver intensamente a alegria de ter vencido. Só que é um processo. As lutas que nós enfrentamos são processos. Nada é fácil. Aliás, as coisas que são boas, que têm grande valor, que têm grande significado, grande peso na nossa vida, elas são conquistadas a duras penas. São lutas que nós enfrentamos. E Jesus assemelha esse momento de luta. Ele diz: você vai chorar um pouco, você vai gemer um pouco, você vai sentir um pouco isso, mas mantenha-se firme, porque a hora que esse filho nascer, tudo que você enfrentou de dor vai ficar para trás, e você vai se alegrar tanto com a vitória, você vai se alegrar tanto com esse momento vivo em sua vida, que você nem vai se lembrar do que aconteceu. Aquilo que aconteceu, né? O processo que você enfrentou de luta, de batalha, ele está te refinando, ele está te purificando. Está fazendo de você uma pessoa melhor. Ele está fazendo de você um ser humano em Deus, não apenas um ser humanizado, mas está fazendo de você um ser humano e restaurando o teu DNA, a tua fé em Deus, em Jesus. Porque as aflições fazem isso com a gente. Um outro texto que está no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago 1, de 2 a 12. Vamos ler bastante Bíblia. Amém. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Fala para teu irmão: você vai sorrir nas tuas provações. Você vai ter vontade de chorar. Você vai ter vontade de arrancar a calça e pisar em cima. Você vai ter vontade de brigar com o mundo. Mas a Bíblia está dizendo, volta para mim o 2, que você tem que ter o quê? Alegria. Aí ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é perseverança? É estabilidade. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha, vamos fazer uma pausa aqui, depois a gente vai continuar lendo. Olha o que o texto está dizendo, que as provações que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, elas têm um efeito em nós, e diz que quando eu persevero na luta, essa luta deve ter em mim uma ação, essa perseverança deve ter uma ação completa, ou seja, quanto mais eu resisto, quanto mais eu ofereço resistência nas minhas batalhas, mais existe um processo de perfeição, integridade, e que elimina as deficiências da minha vida. Olha que interessante isso. A luta da qual você reclama, a provação da qual você reclama, quando você persevera nessa provação, ela vai te deixar perfeito, ela vai trazer integridade, ela vai tirar as deficiências da sua vida. E nós estamos reclamando de um processo que nos purifica. Nós estamos reclamando, chorando, entristecendo. Eu sei que não é fácil, porque, meu irmão, às vezes você pensa: não, é ser pastor, você não sabe as lutas que eu enfrento. Você não sabe. Você não sabe as lutas que essa pessoa que está sentada do teu lado, toda bonita, toda produzida, você não sabe as lutas que essa pessoa enfrenta. Mas a Bíblia está dizendo para que aqueles que têm fé sejam perseverantes nas suas tribulações. Por quê? É essa perseverança que vai gerar uma ação completa na tua vida. Ela vai fazer com que você seja perfeito, íntegro e em nada deficientes. Olha o efeito que uma provação, uma boa provação causa na gente. Olha o efeito. Infelizmente, tem um evangelho muito triunfalista sendo pregado por aí. Não, vai dar tudo certo, não, você não vai ter problema nenhum, não, você não vai ter dificuldade nenhuma. Se o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições.
Mas ele disse o quê? Tende. Põe a mão sobre o ombro da pessoa do teu lado e diga para ela: tenha bom ânimo. Não é mau ânimo, é o quê? Fala para teu irmão: nada de mau ânimo. Diga para ele: nada de mau humor. Diga: bom ânimo. E certamente Jesus ensina sobre isso, e nós podemos olhar para esse texto e entender por que ele diz que a gente tem que ter bom ânimo. Ele diz: porque a tua perseverança, ou seja, a tua estabilidade, a tua firmeza, essa palavra perseverante, ela fala de algo que é, na tua perseverança, né, melhor dizendo, você é aprovado, você se torna aceitável diante de Deus. Quando você é perseverante, mostra que você está estabilizado em Deus, não nas coisas. E aí o texto continua dizendo, vamos lá, vamos seguir em frente. Se porém, olha o que ele diz, no final do versículo 4, volta o 4 para mim, por favor. Ele diz: ora, a perseverança tem que ter ação completa, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha só, um texto falando de sabedoria no meio das provações. Ele diz: nesse momento difícil que você pode estar enfrentando, se você quer vencê-lo, você precisa pedir sabedoria a Deus. Repita comigo: sabedoria. É Deus que dá. Ele diz: peça, né? Deus dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, não há nenhum impedimento, e vai ser concedida. Então é necessário sabedoria de Deus para vencer as suas dificuldades. É necessário sabedoria de Deus para vencer as suas provações. É necessário. Esse texto falando de sabedoria, ele não está aí jogado aleatoriamente, porque o assunto não é sabedoria, o assunto central desse texto é provações. Alegria nas provações. Eu usei, inclusive, num discipulado que eu fiz aqui com os nossos líderes na terça-feira, eu usei esse texto. E citei aqui uma passagem, não sei quantos se lembram, de Salomão, quando duas mães estão diante dele. Ele está diante de um dilema, porque as duas mães têm seus filhos, uma perde o filho morre, e aí ela enciumada, porque a outra tinha filho e ela não tinha. As duas, ela começa a dizer que aquele filho que estava vivo era dela. As duas vão diante de Salomão e diz: olha, e naquela época não tinha DNA, hoje para nós é fácil, vamos descobrir de quem que é, faz um exame de DNA, sim ou não? Fácil. Hoje uma situação dessa resolveria facilmente, tira o sangue, faz o DNA, descobre quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é a avô, descobre tudo, exame de DNA revela tudo. Mas naquela época não tinha nada disso. Aí Salomão chega diante daquelas duas mães e fala: rapaz, e agora, quem que é o filho? Se fosse uma pessoa qualquer, já não ia saber o que ia fazer. Mas ele falou: vamos fazer o seguinte, traz uma espada lá, corta a criança no meio e dá metade para cada uma. Pronto, resolveu o problema. Olha só. A outra, que não era a mãe, falou: faz isso, porque ela estava movida por tamanho incômodo, inveja com a outra mulher. Ela falou: é melhor nós duas ficar sem do que ela ter ou não. Aí Salomão fala: corta a criança no meio. A mãe do menino diz o quê? Vou deixar meu filho morrer? Não, eu prefiro que ele viva, pode dar para ela. O que Salomão fala? Dá para ela, porque o filho é dela, não é da outra. Porque nenhuma mãe mandaria cortar o filho no meio. Mas nós estamos falando, meu irmão, de 1000 anos atrás. Olha a sabedoria para resolver um problema. A mesma sabedoria, talvez não na mesma proporção, porque a Bíblia diz que
não teve e não vai ter um homem tão sábio como ele, mas eu posso chegar perto. Amém ou não? Amém. Se eu tiver um pouquinho menos do que ele teve, eu já estou feliz, muito feliz. Só que muitas vezes nós nos perdemos no processo pelo desespero, pela angústia, pela ansiedade, pelo medo, pela desconfiança, e não pedimos a Deus a coisa que mais deveríamos pedir numa hora dessa, que é sabedoria. Então o texto não está colocado aí à toa. Você precisa de sabedoria para lidar com as suas crises. Fala para teu irmão, fala, você precisa de sabedoria para lidar com as suas crises. Por que eu preciso disso e preciso ter firmeza e estabilidade? Vamos continuar lendo, versículo 6. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos, ou seja, que ele confia só no dinheiro. Bem-aventurado o homem que suporta, presta atenção, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida, quando nós falamos de coroa, nos jogos da antiguidade, quando a pessoa ganhava, ela não ganhava uma medalha, ela ganhava uma coroa. Não sei se você já viu aqueles jogos gregos antigos, em filmes e tal, uma coroa de, eu não sei como é que chamava aquele louro, isso, olha como vocês sabem, né? Uma coroa de louros, olha só que bonitinho. Aquilo era a representação de que aquela pessoa venceu todos os processos para estar naquela posição. Ela recebeu a coroa, ela foi coroada. E o que a palavra está dizendo? Que depois que você tiver sido aprovado, receberá não uma coroa que murcha, mas você receberá a coroa da vida. Da vida. Que o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós vivemos, o ser humano vive, e em alguns casos morre, vive e morre, por esse momento de celebrar a vitória. Ele vive para desfrutar desse momento de dizer, eu venci, essa luta passou. Nós vemos muito isso nos esportes. Eu gosto muito desses filmes, né, que contam biografias. Sábado eu estava em casa, eu sou um cara, eu gosto de assistir filme. Ultimamente eu ando meio sem tempo de assistir filme. Então, para facilitar, eu já assisto filmes que eu assisti às vezes 10 vezes, 15 vezes, que eu já sei as falas. Então, às vezes eu pego ele da metade e continuo assistindo até o fim. Não tem problema nenhum. Aquele filme, o filme sem dúvida nenhuma, o filme que eu mais assisti na minha vida de longe, é aquele O Gladiador. Eu já até decorei as falas. Quando eles falam, eu já sei qual que é a cena, o jeito que ele está vestido, que está falando. Eu decorei toda a cena. Eu decorei as falas. Já assisti dos 1 milhão de vezes. Está passando aquele filme, eu paro e assisto até o fim. Quando eu estou em casa de boa para assistir alguma coisa, é assim. Aí no sábado eu estava meio tranquilo, assim, à noite, e estava passando aquele filme, Os Dois Filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco. Tem alguém que tem pai o Francisco aqui? Estava lá, Os Filhos de Francisco. Estava assistindo. Eu não gosto de música sertaneja, não é minha praia, mas eu estava vendo que é uma biografia, uma autobiografia. E quando eu peguei também o filme andando, né? E fui assistindo lá um pedaço, e aí chegou no final, quando eles, quando mostra, né, que eles venceram todas as lutas, todas as dificuldades, os dois filhos de Francisco, é a história quem não sabe, é a história do Zezé de Camargo e Luciano lá.
quando mostra no fim do filme, né, que eles passaram muitas dificuldades, pessoas muito pobres e tal, e o pai muito sonhador com relação àquilo, investindo na vida dos filhos e tal, não sei o quê, né, perde um irmão, tem um monte de tragédia que acontece, mas quando chega no fim e você vê aquele povo se alegrando, por terem vencido todas aquelas coisas, e alcançado algo que almejavam, eu olhei aquela cena, eu me emocionei, eu falei, cara, como é gostoso você celebrar a vitória. Como é gostoso, eu não sei se você já passou por isso, eu espero que sim. Quando você consegue vencer muitas dores da sua vida, e você chega naquele momento onde você fala, passou, eu venci, eu cheguei, Deus me ajudou. Ali era uma história de pessoas normais, correndo atrás de situações da vida. Mas vencer, meu irmão, é bom demais. É ou não é? Fala para teu irmão, fala, vencer é bom demais. É bom demais. E quando eu disse para você que há um decreto de vitória sobre a nossa vida, em todas estas coisas vocês são mais do que vencedores. Não é um pódio humano, natural. Ele está dizendo, vocês estão acima do primeiro lugar. Pastor, mas é muito difícil. Pastor, mas é muita luta. Pastor, mas é muita dificuldade. O que a gente faz? Se alegra e cresce. Ah, mas é difícil se alegrar na hora da dor. É difícil se alegrar na hora da dor. Mas a Bíblia está dizendo, se alegre ao passar por várias provações. Se a Bíblia está dizendo que é possível, é porque é possível. Quem consegue se alegrar num momento de luta, de provação? É só aquele que confia em Deus. Porque senão você cai na desesperança. Tem um grande jogador da NFL, que é o futebol americano. O treinador, ele reclamava muito quando ele começou na carreira dele. Ele foi um grande jogador, acho que um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos. Um dos maiores, né? Tem outros nomes importantes, mas ele está entre os maiores. Ele não era titular, ele era sempre reserva. E o treinador ensinou para ele uma frase que foi muito copiada, que diz assim, falava para ele, quando ele reclamava, que ele não era o titular, não era isso, não era aquilo, estava enfrentando todas aquelas dificuldades para poder se estabelecer dentro do esporte, o treinador dele dizia assim para ele, não reclame, não se explique, se apresente e faça o seu melhor. Não está na Bíblia, com essas palavras. Mas se você juntar muitas outras, você vai chegar no mesmo resultado. Repita comigo. Diga para teu irmão, diga, não reclame, não se explique, se apresente e faça o seu melhor. Faça o melhor que você puder. Ah, mas é a situação é difícil, situação é complicada. Não reclame, não fique se explicando. Se apresente e faça o seu melhor. Porque se você não perder a visão da coroa, se você não perder a visão da vitória, meu irmão, vai ser como Jesus disse, a mulher quando tem um filho, não se lembra mais da dor no parto, ela se alegra pelo filho que nasceu. A mesma coisa vai ser, eu não sei a intensidade das dificuldades que você pode estar vivendo agora, mas eu digo a você, se você não perder a visão da coroa, se você não perder a visão da coroa, você vai chegar lá, você vai vencer, e a alegria da vitória, a celebração da vitória, não vai se comparar com toda a dor talvez que esse processo gerou na sua vida. Porque não pense você que Deus vai permitir que venha sobre você situações e circunstâncias das quais você não possa suportar. Deus não deixa isso acontecer.
Ele vai dar na medida certa, no peso certo, no tamanho certo. Por quê? Você vai aprender. Nesse processo que nós enfrentamos, quando nós começamos a nossa jornada e quando nós conseguimos a vitória, esse processo, esse meio, esse miolo todo aqui, ele é desafiador, é difícil. Em alguns momentos você fala, eu vou desistir. Mas não desista. Se apresente e faça o seu melhor, em todas as circunstâncias. Pastor, e quando o meu melhor não for suficiente para a situação? Se o seu melhor for suficiente para Deus, está resolvido. Porque aquilo que passa de você, é Deus que faz. E nós temos que fazer o quê? É seguir crendo. É levando os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, é fortalecendo a nossa vida em Deus. Está difícil, está complicado, parece que eu não vou aguentar, eu estou escutando um bambu gemer, está estralando, parece que vai quebrar. Se você confia em Deus, ele vai estralar, ele vai parecer que vai quebrar, mas não vai quebrar em nome de Jesus. Não vai, não vai. Agora, por que muitas pessoas não vencem? Por que muitas pessoas vivem a sua vida e vivem a tristeza? Vivem uma vida de amargura, porque desistem, jogam a toalha com muita facilidade. Há um decreto de vitória sobre nossas vidas. Você crê em Jesus, sim ou não? Quantos creem em Jesus aqui de verdade? Levantem suas mãos. Há um decreto de vitória sobre a sua vida. Só que se você jogar a toalha, meu irmão, você abriu mão dessa vitória. Está muito difícil, eu vou desistir. Posso desistir? Pode, continue sofrendo. Porque o sofrimento só vai mudar de nome. Algumas pessoas sofrem para vencer, outros sofrem por causa do fracasso. Outros sofrem porque desistiram, outros sofrem porque desanimaram. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: a dor do fracasso é muito pior do que a dor do processo. Amém ou não? Amém. Repita comigo: a dor do fracasso é muito pior do que a dor do processo. Porque quando você se expõe ao processo, ele é dolorido, ele te refina, ele te purifica, ele te faz alguém perfeito, em nada deficiente, ele te prepara para celebrar a vitória. E quando eu digo celebrar a vitória, meu irmão, o vencer na vida, eu não estou falando só de dinheiro, de profissão, de bens. Eu estou dizendo, vencer na vida é alcançar equilíbrio na sua vida. Você tem uma ótima vida com Deus, você tem uma ótima vida familiar, você tem uma ótima vida ministerial servindo a Deus, você tem uma ótima vida financeira. Equilíbrio. As áreas da sua vida estão equalizadas em Deus. Sucesso no mundo: você pode ter uma família destruída, você pode ter os filhos se perdendo, você pode ter um casamento desgraçado. Se você tiver dinheiro, você venceu. No mundo é assim, sim ou não? Porque lá fora o que manda é poder econômico. É o poder econômico que manda lá fora. Só que isso não manda nada aqui dentro. Sabe por quê? Nós estamos diante do dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Não é dinheiro. Dinheiro é bom, é legal, maravilha, mas eu não quero vencer só financeiramente. Eu quero vencer no meu casamento, eu quero vencer no meu ministério, eu quero vencer na minha saúde, eu quero vencer em todas as áreas da minha vida, porque eu fui chamado para ser um vencedor. Você foi chamado para ser um vencedor. A Bíblia nos diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Só que tem gente que abre mão disso, porque você construir uma trajetória vitoriosa demanda você aguentar as dores do processo. Eu usei muito uma frase aqui, uma época, que eu falava: crescer dói.
Eu lembro que quando eu era mais garoto, eu sempre fui maior do que os meninos da minha idade, eu tinha muitas dores no corpo, joelho, ombros. Eu falava, mãe, está doendo, não sei o quê. Acho que ela não aguentava mais me ouvir reclamar de alguma dor. Ela falava assim para mim, crescer dói. É a dor do crescimento. Aí ia, brincava, se estropiava, caía, se arrebentava, e quebrava, e torcia aquilo, e tudo roxo. É a dor do crescimento. Foi aprendendo com o tempo. Então, é importante você entender isso. Deus tem para você, meu irmão, uma vida maravilhosa. Deus tem para nós uma vida maravilhosa. Só que essa vida maravilhosa que Deus tem para nós, não significa que você não vai enfrentar as suas provações. Vou chamar o pessoal do louvor para cá, já estou quase terminando. Um outro texto que eu quero ler com você.